Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! O povo ticuna é a maior etnia indígena da Amazônia brasileira, com uma população estimada em cerca de 56 mil pessoas, distribuídas principalmente entre o Brasil, cerca de 36 mil, Colômbia, 8 mil e Peru, 7 mil. Habitam a região do Alto Solimões, na tríplice fronteira entre esses países, ocupando áreas ao longo do rio Solimões, seus afluentes e igarapés, como Euari, considerado um local sagrado. No Brasil, a maior concentração de ticuna está no estado do Amazonas, em municípios como Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Fonte Boa, Tefé e até Beruri, próximo a Manaus. Suas terras foram oficialmente reconhecidas na década de 1990, após séculos de conflitos com seringueiros, madeireiros e pescadores, que marcaram sua história com violência e deslocamentos. A aparência dos ticuna reflete sua conexão com a floresta e seus costumes. Tradicionalmente, usavam pinturas corporais feitas com genipapo, que lhes rendeu o nome ticuna, de origem tupi, significando homens pintados de preto. As mulheres, em especial, podem exibir tatuagens faciais que indicam seu clã, enquanto os homens usam colares de dentes de animais, como onças ou macacos. O cabelo é cortado franja na frente e mantido comprido atrás, uma característica distintiva. A vestimenta tradicional inclui adornos com penas e sementes, especialmente em rituais, mas no dia a dia, muitos adotam roupas ocidentais, devido ao contato prolongado com a sociedade não indígena. A organização social dos ticuna é baseada em clãs patrilineares, divididos em dois grandes grupos, com pena, associado a aves, e ao oeste, e sem pena, ligado a árvores e ao leste. Cada clã possui nomes específicos, muitas vezes inspirados em animais, árvores ou insetos, como a samaúma, árvore sagrada, ou o acutipuru, esquilo brasileiro. A descendência é determinada pelo clã do pai, e filhos de mães ticuna com pais não indígenas não são tradicionalmente considerados ticuna dentro dessa estrutura. A exogamia é praticada com casamentos entre clãs diferentes, muitas vezes de metades geográficas distintas, sul e oeste da região, reforçando laços entre comunidades. As aldeias são divididas em bairros clânicos, liderados moralmente por anciãos, e seguem a prática da residência ukiçori local, em que o casal vive com a família da esposa. A língua ticuna é considerada isolada, possivelmente relacionada à extinta língua Yuri, e é a língua indígena mais falada na Amazônia brasileira. Apesar de séculos de contato com colonizadores, a língua permanece viva, com muitos falantes nas comunidades. A tradição oral é central na cultura ticuna, transmitindo mitos, lendas e conhecimentos. Um dos mitos mais importantes é o da criação, narrado por anciãos. Segundo a mitologia, o herói Ioi, ou Dioi, pescou os primeiros ticuna nas águas vermelhas do igarapé Euari, próximo ao igarapé São Jerônimo, usando uma isca de macaxeira. Esses primeiros humanos passaram a viver perto da cabana de Ioi, na montanha Taiueguiné, um local sagrado onde ainda se acredita que residem imortais e vestígios materiais como a vara de pescar de Ioi. A agricultura é a base da subsistência ticuna, utilizando técnicas tradicionais do Vale Amazônico, como a derrubada, queima e coivara. As roças de terra firme são centrais, enquanto as de várzea
cultivadas em ilhas e florestas alagáveis dos Solimões, aproveitam o período de seca, verão. Os principais cultivos incluem mandioca, macaxeira, usada para fazer farinha, tapioca, e a bebida fermentada paiá-ucru, além de banana, abacaxi, cana-de-açúcar, cará, milho e melancia. Frutas como pupunha, mapati, açaí, abiú e cupuaçu são coletadas em capoeiras, raramente plantadas. Historicamente, a caça era mais importante que a pesca, mas com a ocupação das planícies dos Solimões, a pesca tornou-se uma atividade produtiva. Os homens caçam com zarapatanas, arcos e flechas, evitando espingardas para não espantar os animais, enquanto as mulheres preparam alimentos e bebidas. A religião ticuna é profundamente animista, com a crença de que todos os elementos da natureza possuem espírito. O rio Solimões e o igarapé e o Ari são considerados sagrados, vistos como a origem, o meio e o fim de suas histórias. A cosmologia ticuna inclui seres espirituais como Diai, um deus criador que estabeleceu costumes e leis, e entidades perigosas como os Natsi, espíritos que se disfarçam de animais durante o dia e assombram à noite, temidos por sugar sangue e devorar carne. Há também Nanuola, espírito bom, e Lokaci, espírito mau. Rituais xamânicos são praticados e a morte é marcada por enterros em jarros de barro com comida e armas. Influências cristãs, como a Ordem Cruzada Apostólica Evangélica e o catolicismo, convivem com as crenças tradicionais, especialmente após movimentos messiânicos no passado, que substituíram rituais indígenas por práticas brancas. Desde o século XXI, há um esforço para recuperar costumes tradicionais, como a festa da Moça Nova, um ritual de iniciação feminina após a primeira menstruação, que dura de 3 a 4 dias, antigamente uma semana, e envolve danças, cantos, bebidas típicas, pinturas corporais com genipapo e apresentações de artesanato. A produção artística dos ticuna é um dos traços mais marcantes de sua cultura, reconhecida internacionalmente. Eles criam máscaras cerimoniais, bastões e estatuetas de madeira, pinturas entre cascas de árvores, cestaria e cerâmica, tecelagem e colares de Tucumã. A decoração chamada matu inclui desenhos inspirados em animais e aplicados em objetos, corpos ou suportes como papel, refletindo também a introdução da escrita com a escolarização. Esses artefatos, especialmente os voltados para o comércio, têm evoluído em estética e acabamento, mantendo a qualidade técnica. O Museu Maguta, o primeiro museu indígena do Brasil, em Benjamin Constant, Amazonas, preserva esses itens, assim como coleções em museus nacionais e internacionais, como o Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, que possui 386 itens, incluindo indumentárias e instrumentos cerimoniais. Historicamente, os ticuna tiveram contato com não indígenas desde o final do século XVII, com os jesuítas espanhóis, como o padre Samuel Freitas, que fundaram aldeamentos nos Solimões. A exploração da borracha, no século XIX, forçou deslocamentos para as margens dos rios e a violência de patrões marcou períodos de resistência. Apesar disso, os ticuna mantiveram sua identidade reforçada pela demarcação de terras em 1992, que permitiu a volta a igarapés e o controle contra a pesca predatória. Hoje enfrentam desafios como a sustentabilidade econômica e ambiental, com iniciativas como o turismo comunitário, apoiado por projetos como Floresta Mais Amazônia, que promove o artesanato e a produção de farinha, na terra indígena Betânia. A cultura ticuna é um testemunho de resiliência, com uma rica tapeçaria de mitos, práticas agrícolas, crenças espirituais e expressões artísticas que continuam a florescer,
apesar de séculos de desafios. Sua conexão com a natureza, expressa na alimentação sustentável, nos rituais e na arte, reflete um equilíbrio profundo com o ambiente amazônico, tornando-os um povo essencial para a preservação da biodiversidade e da herança cultural da região. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.